Olá, eu sou a Bruna Duarte e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de graduação, que tem como título o potencial de aplicabilidade de adubo orgânico a partir da biomassa lignocellulósica e vinhaça, biovin, para beneficiar o crescimento de plantas de milho. E eu tive como orientador o professor Juliano Bragato. Então, primeiramente, é preciso entender o que é adubo e de onde ele surgiu. Então, ele surgiu na China, em 8.000 anos antes de Cristo, porque eles necessitavam de produzir mais no mesmo espaço. Então, atualmente, a adubação ainda é muito utilizada, principalmente pela demanda que se tem hoje da produção de alimentos. Então, sem dúvida, a adubação orgânica ela aumenta a produtividade do solo e, ainda por cima, ela tem um custo relativamente baixo. Então, por quê? Porque ela impede e reduz o uso de fertilizantes sintéticos, que tem um custo mais elevado. Além de que a adubação orgânica, com a reutilização de resíduos orgânicos e industriais atualmente, ela tem uma destinação melhor para esses resíduos, tais como os resíduos da indústria madeireira, que é da serragem, e da indústria de sucroalcooleira, que é a vinhaça, que é o que o trabalho pretende destacar. Então, como já foi dito anteriormente, o presente trabalho tem a abordagem da utilização de resíduos para fornecer nutrientes para o solo. Então, o resíduo lignocellulósico de eucalipto, a principal destinação seria para ele ser utilizado como fonte de carbono, para promover a fertilidade do solo. E a vinhaça seria adicionada como fonte de nitrogênio e potássio. Então, eles seriam uma composição de dois resíduos para a produção de um adubo mais eficiente para o solo. E por que a utilização desses dois resíduos? Porque ambos os resíduos no Brasil, eles são gerados em grande quantidade. E mesmo que os resíduos lignocellulósicos eles sejam utilizados para outra finalidade, o seu volume é muito grande. Então, nem todo resíduo tem uma destinação adequada. E a vinhaça, porque ainda se tem a ideia de que ela pode causar mais malefícios do que benefícios para o solo. Então, é uma cadeia de produção de resíduos muito grande. Então, estima-se que de vinhaça, no Brasil, cerca de 300 milhões de litros sejam gerados. Então, é uma quantidade muito alta. Tudo isso com o objetivo de avaliar o potencial da aplicabilidade do adubo orgânico a partir da biomassa lignocellulósica, serragem, como fonte de carbono, e um resíduo da produção de etanol pelas usinas, que é a vinhaça, como fonte de nitrogênio e potássio, com o objetivo de beneficiar o desenvolvimento das plantas de milho. Então, com isso, o objetivo era construir um referencial teórico sobre a produção da compostagem a partir da biomassa e vinhaça, o biovin, avaliar através do referencial teórico, ou seja, das literaturas, livros, os benefícios da adubação orgânica com os resíduos industriais e avaliar teoricamente quais eram os resultados que poderiam ser obtidos com a adição do biovin às plantas de milho. Então, como eu já havia comentado, a adubação é uma das técnicas mais conhecidas mundialmente para a fertilidade do solo. Então, atualmente, ela vem sendo utilizada para o manejo do solo. Então, ela busca principalmente modificar as propriedades químicas do solo. Então, para que isso aconteça, tem dois tipos principais de adubação. A adubação com adubo orgânico e a adubação com adubo sintético. Então,
ambas são bem utilizadas, principalmente pelo baixo custo do produto e o fácil manuseio. Então, a adubação nada mais é do que a adição de matéria orgânica no solo. Então, ela fornece essa matéria orgânica para melhorar as condições, para que forneça condições ideais para os micro-organismos. Nesse trabalho, a adubação ela pretende utilizar dois principais resíduos. Então, o principal resíduo que eu vou destacar agora é o resíduo ligonocelulósico, que é um resíduo que pode ser obtido das indústrias madeireiras. Então, é um forte resíduo do Brasil, porque o Brasil possui 12% das florestas mundiais. Então, isso favorece a produção de resíduos, já que a madeira é um dos principais produtos que são beneficiados no Brasil. Então, no território brasileiro, aproximadamente 493,5 milhões de hectares de floresta. Então, os resíduos, eles são utilizados para outros fins, só que não totalmente. Porque esses resíduos, a serragem, principalmente, ela tem um grande volume para uma escala de reuso muito pequena. Então, esses resíduos eles precisam ser utilizados para outros fins, para que eles não sejam simplesmente descartados. Assim como os resíduos das indústrias sucroalcooleiras, que é a vinhaça. Então, a vinhaça é um dos produtos obtidos na produção do etanol. Então, para cada litro de etanol produzido, gera-se cerca de 13 litros de vinhaça, o que é um número muito alto, considerando que ela não tem uma utilização maior depois. Então, esse resíduo ele precisa ser utilizado para outros fins. Então, já que a vinhaça é esse resíduo tão gerado na indústria sucroalcooleira brasileira e ela possui altas concentrações de nitrogênio e potássio, e estudos já comprovaram que ela pode favorecer a produção de matéria orgânica, a retenção de água no solo e, consequentemente, a fertilidade do solo. Se com uso consciente, que não seja um uso contínuo, que pode levar à contaminação de lençóis freáticos por conta da lixiviação, então por que não utilizá-la como um dos resíduos para a produção de um adubo que favoreça o crescimento de plantas e, nesse caso, o favorecimento das plantas de milho? Para a utilização desses dois resíduos, então, será necessária a compostagem para a produção do adubo, para posteriormente beneficiar as plantas de milho. Então, para a utilização desses dois resíduos, a compostagem ela foi escolhida principalmente porque é uma alternativa para grande quantidade de resíduos produzidos e porque é uma das opções que tem o custo relativamente baixo, tem uma facilidade de manejo e é uma alternativa que garante que não seja necessária a utilização de fertilizantes sintéticos. E por que a utilização desse adubo em plantas de milho? Principalmente porque o milho é um dos cereais mais consumidos mundialmente. Ele só perde para o trigo e para o arroz, principalmente porque ele é um dos cereais, ele tem uma matéria-prima de fácil manuseio e de fácil armazenamento. Então, é um cereal que ele pode ser consumido de várias formas. Então, ele pode ser beneficiado de várias formas, pela sua fácil conservação. E além de tudo isso, ele tem na sua constituição carboidratos, proteínas, vitaminas A, vitamina B, do complexo B, minerais,
como ferro, fósforo, potássio, cálcio e óleo. Então, a sua produção ela é de extrema importância. Então, nesse trabalho, os principais materiais e métodos utilizados foram a pesquisa bibliográfica em artigos, livros, trabalhos acadêmicos, e levando em consideração conceitos científicos de estudiosos da área ou especialistas de diversas áreas que tenham um conhecimento relacionado. Então, sempre relacionando as melhores alternativas de compostagem. Então, a principal busca desse trabalho é desenvolver uma técnica que reutilize resíduos industriais, principalmente das indústrias sucroalcooleiras e madeireira, que norteiam o presente trabalho, para a produção de um adubo orgânico que beneficie o crescimento das plantas de milho, obtendo resultados teóricos, já que a ideia inicial do projeto era produzir e avaliar o adubo orgânico, ou seja, o biovin, diretamente em plantas de milho, cultivadas na casa de vegetação. Mas, como consequência do coronavírus, as análises de laboratório e campo, elas não puderam ser feitas. Então, dessa forma, o trabalho buscou comparar o uso de diferentes fertilizantes que fossem de alguma forma parecidos com o biovin. Então, primeiramente nós temos essa técnica, que é a adubação com resíduos lignocelulósicos enriquecidos com nutrientes, o NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Então, esse resíduo lignocelulósico, ele vem a partir de resíduos do bagaço da cana-de-açúcar, que é chamado comumente como cama aviária. Então, a cama aviária, ela tem de 2,6 a 3% de nitrogênio e, em média, de 1 a 3% de potássio, além do fósforo, que pode ser de 3,9 a 4,5%. Então, ela tem uma ótima concentração dos 3 principais nutrientes, o NPK. Então, corrobora para a ideia de que a vinhaça também seja um resíduo viável, já que ela possui concentrações altas de nitrogênio e potássio. Então, estudos a partir dessa técnica de adubação com NPK, elas destacam que é uma ótima alternativa e que eles obtiveram resultados significantes. Então, quer dizer que essa adubação realmente auxiliou na fertilidade do solo. Depois, nós temos os biofertilizantes, que são a partir do adubo bovino, que também é bem utilizado atualmente. Então, os pesquisadores, eles destacam que, utilizando esse adubo bovino, as plantas, que nesse caso o estudo realizado foi em plantas de milho, indicaram que as contribuições para essas plantas foram significativas, porque o desenvolvimento das plantas de milho foi maior com a utilização desse biofertilizante, principalmente com a relação à produção de matéria seca. Então, essa adubação com biofertilizante com adubo bovino foi benéfica tanto para o solo e consequentemente tanto para o solo quanto para as plantas de milho. Então, é uma adubação viável para o milho. Então, além de tudo isso, ela aumentou a retenção de água no solo, diminuiu a temperatura do solo, reduziu o crescimento de plantas espontâneas e aumentou o acúmulo de nutrientes. Então, é um adubo que tem basicamente as mesmas características do biovin e que favorece a fertilidade das plantas de milho. Então, existem já estudos com a adubação com a utilização do resíduo das indústrias sucroalcooleiras, que é a vinhaça, e esses estudos eles comprovam que a vinhaça, se aplicada corretamente, se não aplicada em excesso, ela pode trazer benefícios para a plantação.
Então, a vinhaça, ela pode ser utilizada como adubo. Então, por quê? Principalmente porque ela fornece nutrientes em profundidade, como cálcio, magnésio, potássio. E ela enriquece o solo com esses nutrientes. Então, em alguns experimentos que se tem na literatura, que foram feitos com cana-de-açúcar, obtiveram resultados que indicam que a vinhaça utilizada aumentou a produtividade da cana-de-açúcar. Então, isso corrobora também para a ideia de que a vinhaça ela pode ser utilizada para adubação. Além disso, os resíduos ligonocelulósicos, nesse caso da serragem, elas também vêm sendo utilizados em pesquisas e estudos para ver se ela realmente pode ser utilizada, se ela tem uma finalidade para adubação. Então, estudos recentes, elas vêm sendo utilizadas principalmente para alcançar as características desejadas para o desenvolvimento das plantas. Então, ela geralmente é adicionada no solo para ajustar a umidade, para melhorar a relação carbono e nitrogênio e até mesmo para auxiliar na textura da massa que está em compostagem. Além de tudo isso, ela ainda pode evitar a compactação do solo. Então, é um benefício. Então, existem estudos em milho e compostagem que indicam que é possível a utilização da serragem para produzir um composto e que ela auxilia e ela é uma excelente matéria-prima que ajuda na maturação do composto. Então, com base em todas essas características, tanto da vinhaça como da serragem, e com a necessidade do milho de ter uma adubação para se conseguir produzir mais com a demanda atual, então a formulação de um fertilizante, que é o biovin, que é a partir da vinhaça e do resíduo ligonocelulose, que é a serragem, ele parece ser uma ótima alternativa frente a todos esses problemas e desafios que a agricultura sustentável tem. Então, por que deve ser utilizado os dois? Porque eles fornecem, em sua grande maioria, para o solo nutrientes diferentes. Então, a utilização somente de um resíduo orgânico ou somente do resíduo ligonocelulósico, ele vai dificultar o balanceamento dos nutrientes no solo. Então, para proporcionar um desenvolvimento melhor para o solo e para a planta de milho que é o estudo, então é indicado que eles sejam utilizados em conjuntos. Além disso, muitos autores recomendam a utilização de 2 ou mais fontes de macro e micronutrientes, porque acreditam que seja uma melhor forma de beneficiar beneficiar a planta que está presente naquele solo e, consequentemente, aumentar a sua produção, porque com ou mais nutrientes, acredita-se que a fertilidade do solo seja maior. Então, fica evidente, a partir de todos esses pontos, que o trabalho buscando uma melhor formulação, ele tende a encontrar 2 fontes de carbono, que seria a serragem, e de potássio e nitrogênio, que seria a vinhaça, que ajudem na produção de um adubo que vise o crescimento e o desenvolvimento satisfatório do milho. E com isso se encerra um pouco do meu trabalho, da ideia do meu trabalho. E eu gostaria de agradecer principalmente ao meu orientador, o Juliano Bragato, por toda a atenção, mesmo em meio a essa pandemia. Então, muito obrigada. E todas as pessoas que de alguma forma me ajudaram a conseguir construir esse trabalho. Então, muito obrigada. E essas foram algumas das referências que eu segui
para desenvolver esse trabalho. Muito obrigada!